Bem-vindos a mais um episódio do podcast Conversas com Saúde. Hoje vamos falar sobre o maior órgão do corpo humano, que é a nossa pele, e por vezes tão esquecido e tão maltratado por nós. A pele tem funções fundamentais. É a nossa principal barreira contra agentes como vírus e bactérias. Tem uma função de regulação da nossa temperatura corporal e até de excretar substâncias do nosso organismo. Com o aproximar do verão, muitas vezes agredimos este nosso órgão fundamental, seja com a exposição excessiva ao sol ou até mesmo com a desidratação. Hoje a minha convidada, a doutora Ana Pedrosa, médica dermatologista do Hospital de São João, para falarmos da importância dos cuidados que devemos ter com a nossa pele. Muito obrigada, doutora Ana, por ter aceitado o convite para estar hoje aqui presente. Ah, Acha que a pele é um órgão que é esquecido por todos nós? Olá, Rita, muito obrigada, é um gosto estar aqui. É verdade, eu acho que a pele, e nós dermatologistas temos muito essa noção, a pele é um órgão, como a Rita disse, o maior órgão do corpo humano, é um órgão muito grande, muito visível, mas muitas vezes é esquecido. É esquecido na hidratação, é esquecido na proteção, e não podemos esquecer que a pele não é um órgão estático, é um órgão que está em constante renovação, é um órgão que necessita de ser cuidado, é um escudo protetor, protege-nos, como disse, contra infecções, contra a radiação ultravioleta, contra a poluição, contra agressões do dia a dia, nomeadamente pequenos traumatismos, está sempre lá para nos proteger e, portanto, é esse escudo que muitas vezes é esquecido na sua proteção. E por esse esquecimento, vamos mais tarde ter consequências nefastas desse esquecimento do cuidado com a pele. E isso pode-se traduzir não só quando falamos em radiação ultravioleta, falamos no risco da agressão contra a nossa pele, contra o nosso DNA e o risco que isso pode trazer a longo prazo de envelhecimento cutâneo, que as pessoas hoje em dia focam muito esse componente da agressão da pele, porque depois é muito mais difícil correr atrás do prejuízo mais tarde e tentar recuperar esses danos induzidos, as manchas e, o mais importante de todos, sem dúvida, o cancro de pele. O risco de cancro de pele, de exposição solar prolongada, muitas vezes durante a infância, a adolescência, em que essas noções de cuidado com a pele são muitas vezes esquecidas, pouco interiorizadas, e depois, mais tarde, esses efeitos, a pele tem memória, como nós costumamos dizer, e portanto, esses efeitos mais tarde vão-se fazer notar. Vão-se fazer notar não só então ao nível do tal envelhecimento da pele, mas também da perda destas capacidades de função barreira que a pele tem, de barreira contra estas agressões, de barreira contra a poluição, contra os agentes agressores do dia a dia, que não são só a radiação ultravioleta, são, como falou, a desidratação é outro agressor que pode ser provocado, por exemplo, vem aí o verão, não só pela radiação ultravioleta, mas também pelo vento, pela água salgada, pelo cloro das piscinas, são fatores que agridem a nossa pele. E se não a cuidarmos, se não a repararmos, isso irá traduzir-se mais tarde necessariamente em efeitos nefastos Disse para a aí nossa uma coisa saúde. extremamente importante que eu acredito que a maior parte da população não saiba, que foi a frase: "A nossa pele tem memória". Desconstrua um bocadinho este conceito, porque eu acho que a maior parte das pessoas não tem noção de que a quantidade de horas de sol que apanhamos ou que a forma como maltratamos a nossa pele em determinada idade vai ter consequências no longo prazo. É uma verdade. O que acontece na nossa pele fica lá guardado, digamos, como um print no nosso DNA. E isso vai realmente traduzir-se no futuro em problemas, nomeadamente o cancro de pele. Sabemos hoje que o melanoma, por exemplo, o cancro de pele mais temido também, o mais frequentemente letal, potencialmente letal, é um cancro que tem muita relação com queimaduras solares, por exemplo, na infância, na adolescência, quando há muito pouca noção sobre os efeitos que essas queimaduras, esses escaldões, nessas idades, nos podem depois trazer de consequências no futuro.
Claro que a exposição solar cumulativa, aquela crónica ao longo do tempo, também tem uma influência neste risco de cancro de pele, dos cancros de pele mais comuns do que o melanoma, que são o basocelular e o espinocelular, são 2 cancros de pele que são mais comuns, não tão graves, não tão letais, mas que de facto podem trazer também são cancros, podem trazer muitas consequências, negativas para a saúde geral do indivíduo. Daí que seja muito importante essa noção e introduzir estes conceitos de fotoproteção muito cedo, muito precocemente, nas idades jovens. Eu acho que isso é fundamental. Eu gostaria que um dia o protetor solar fosse como o cinto de segurança, já é uma medida automática, transversal, que ninguém questiona e que sabemos que nos vai trazer uma proteção acrescida para a nossa segurança, para a nossa saúde. E aqui o fotoprotetor, protetor solar, entraria na mesma lógica, porque só assim é que nós conseguiríamos introduzir isto como uma prática constante. Muitas vezes as pessoas até têm a noção do protetor solar na praia, mas como eu digo na minha consulta muitas vezes, não é só na praia que nós apanhamos sol. Apanhamos sol a caminhar, apanhamos sol no carro, a radiação ultravioleta passa, e mesmo que estejamos com a janela fechada, passa a ultravioleta uma das mais nocivas, passa a janela do carro, apanhamos sol a fazer desporto ao ar livre, apanhamos sol nas mais variadas condições do dia a dia e aí também devemos utilizar o protetor solar. Então, quando é que devemos usar protetor solar? Está-me a dizer que é todos os dias? Efetivamente, todos os dias de verão e de inverno devíamos usar protetor solar. Deveremos usar protetor solar. E aqui o fator-chave no protetor solar é exatamente esse, a consistência. Se usarmos de verão e de inverno, como eu digo aos meus pacientes, nunca vamos esquecer. Se só usamos no inverno, se só usamos na praia, vai falhar muitas vezes. Devemos utilizar protetor solar idealmente antes de sair de casa. Mesmo quando vamos à praia, o protetor solar deve ser aplicado ainda em casa, deve ser aplicado 20 a 30 minutos antes da exposição solar. Não esquecer que deve ser reaplicado frequentemente, mais frequentemente ainda se estivermos a transpirar, por exemplo, durante a prática de desporto, quando vamos ao mar, quando vamos à piscina, depois nos secarmos com a toalha, estamos a remover esse fotoprotetor que mesmo que tenha sido aplicado há pouco tempo, há menos de 2 horas, deve ser reaplicado se formos ao mar, se nos secarmos com a toalha, se transpirarmos excessivamente. Devemos reaplicar o protetor. Mesmo em dias nublados, no inverno, há radiação ultravioleta que passa às nuvens. Devemos estar sempre protegidos. Hoje em dia temos formulações ótimas de fotoprotetores com texturas ultrafluidas, com cor para quem gosta de fazer uma camuflagem, por exemplo, de algumas manchas, um efeito base, hoje em dia também temos disponível formulações para pele sensível, para pele com tendência acneica, oil free para peles mais gordurosas, portanto não há desculpa para não ter um protetor solar adaptado à sua pele. Mas como é que nós vamos conseguir convencer as pessoas a usar protetor no dia a dia quando eu, cada vez que vou à praia, vejo pessoas que estão completamente vermelhas, com uma pele que tem um escaldão? Isso é muito frequente, inclusivamente nos estrangeiros que têm uma pele muito mais branca, e portanto e chegam a Portugal e expõem-se ao sol de uma forma diferente da nossa, ou não colocam de todo proteção solar. E portanto, se todos os anos é recorrente queimaduras devido à exposição solar, e estamos a falar de um período de verão em que há campanhas, em que se está sempre a falar nesta questão do protetor solar, como é que vamos conseguir que fora do verão as pessoas utilizem esta proteção solar que de facto devia ser diária? Eu acho que podemos ir um bocadinho por aí. Podemos ir porque toda a gente utiliza um creme hidratante de manhã, ou a maioria das pessoas utiliza um creme hidratante. E, portanto, se pudermos, em quem, sobretudo, não gosta de aplicar muitos cremes, muitos tópicos no seu rosto, por exemplo, estamos a falar, obviamente, de áreas expostas, nessas áreas expostas, na face, o pescoço, o decote, as orelhas são áreas muito esquecidas. Se houver essa consciencialização também do efeito hidratante, muitas vezes do protetor solar, que pode camuflar manchas ou outras irregularidades da pele,
com cor, que pode inclusivamente ser um fator de hidratação e também um fator de prevenção do envelhecimento cutâneo, das manchas, isto mais obviamente, nas senhoras, embora os homens também cada vez mais se preocupem com a sua estética, a cosmética da sua pele. Agora, o que é importante é que seja possível introduzir o protetor solar como uma medida rotineira. Como nós aplicamos o cinto de segurança, como nós fazemos a nossa higiene dentária todas as manhãs, aplicamos também o protetor solar todas as manhãs. E quem não gosta de aplicar muitos produtos pode arranjar um protetor solar adaptado à sua pele, que já tenha uma função hidratante e assim consegue combinar várias ações numa só. Muitas vezes a ação hidratante, a ação da cor, que vai substituir muitas vezes uma base que as senhoras com regularidade aplicam, e a ação autoprotetora mais importante. Já existem pessoas a procurar o dermatologista por prevenção? É que eu tenho um pouco a sensação que a pessoa recorre ao dermatologista quando há um problema instalado, quando a pessoa percebeu que há um sinal diferente ou que há um problema qualquer a acontecer. Procuro-na para aprender a cuidar da pele? Também já existe, felizmente, essa situação. Portanto, atuarmos na prevenção primária é sempre o mais importante a todos os níveis. Contudo, se nós conseguirmos fazer um diagnóstico precoce, há pouco falávamos do melanoma. O melanoma pode ser realmente um cancro letal, mas se diagnosticar precocemente é curável. Daí que aqui o papel do dermatologista seja esse do diagnóstico precoce. Portanto, o melanoma numa fase inicial não dá sintomas, é um sinal que pode ser diferente, mas a olho nu até pode ser muito semelhante para o paciente, para a pessoa. No entanto, nós na dermatologia fazemos essa avaliação dos fatores de risco, esse controle de fatores de risco, fazemos também, quando necessário, na maioria dos casos, um mapeamento dos sinais com a utilização da dermatoscopia, que nos acompanha. Eu costumo dizer que o dermatoscópio para nós é o nosso estetoscópio, que nos acompanha sempre numa consulta de dermatoscopia. Podemos inclusivamente guardar, arquivar esses sinais do paciente num sistema de dermatoscopia digital para conseguir fazer depois uma monitorização com o tempo. Porquê? Porque há sinais que realmente para nós são obviamente à primeira vista, primeira observação, são logo sinais de risco. Poderão não ser melanomas, mas nós sabemos hoje em dia que a maioria dos melanomas, 60% surgem de novo, na pele onde não havia nada. Um sinal novo, uma mancha escura que aparece. E por isso deve sempre alertar os pacientes que a partir dos 30, 40 anos já não é normal aparecerem sinais. E portanto esses sinais novos que aparecem devem ser avaliados pelo dermatologista. E portanto esses não são para vigiar. Esses sinais que nós avaliamos numa primeira consulta e que nos parecem de facto suspeitos, mesmo não sendo melanomas, podem já ser sinais atípicos, que nós chamamos de nevos atípicos, ter algumas alterações e, portanto, nós queremos abortar esse processo antes de chegarmos, obviamente, à fase do melanoma. Porque sabemos, como estava a dizer, que 40%, 60% surgem de novo, há 40% dos melanomas que surgem a partir de um sinal que sofre alterações. E sempre que há um sinal que evolui, muito facilmente para os pacientes, nós costumamos informar a regra do ABCDE, sendo que o A é a assimetria, um sinal que não é simétrico em relação a dois eixos, B de bordos, que tem bordos irregulares, o C é de cores, se tiver duas ou mais cores, ou uma cor muito negra, muito escura, o D de dimensão, se tiver mais que 5 milímetros, e o último, o E, é o mais importante, é o da evolução. Se esse sinal modificou nos últimos tempos, adquiriu novas cores, adquiriu um formato diferente, deve ser sempre avaliado. E como eu estava a dizer, estes sinais suspeitos devem ser à partida removidos, feita a exércise cirúrgica para analisar. Já aqueles que são os sinais comuns, mais normais, que todos temos,
podem ser monitorizados, avaliados ao longo do tempo. Isso às vezes para o paciente é difícil, em áreas de difícil acesso, como o dorso, áreas mais dificilmente acessíveis, e daí que essa dermatoscopia digital, feita pelo dermatologista em consultório, pode ajudar. Temos estado a falar de melanoma, maio é o mês de consciencialização para esta patologia. Em Portugal, estima-se que todos os anos existam entre 1.200 e 1.500 novos casos. Estes números são preocupantes? Claro que sim, são muito preocupantes, sobretudo porque nós somos uma população que tem enraizado o culto do bronzear. Achamos que a pele bronzeada é uma pele saudável, é uma pele bonita. Quando nós sabemos hoje que, e voltamos àquela questão inicial, que a radiação ultravioleta que nos provoca o bronzeado é uma agressão à pele. E, portanto, o bronzeado é apenas mais uma função de escudo da nossa pele de se tentar proteger, aumentando a produção de melanina. E esse aumento da produção de melanina vai levar àquele aspecto bronzeado que muitas vezes as pessoas encaram como saudável, que na prática estamos a perceber que é apenas uma resposta à agressão, é apenas uma forma de defesa da nossa pele. E portanto, se nós vamos continuadamente agredir a nossa pele, estamos a aumentar o risco de cancro de pele, mas também estamos a aumentar os outros riscos que falamos de envelhecimento precoce, de aparecimento de manchas que ninguém gosta e, portanto, às vezes, em determinados grupos populacionais, também é importante ir por aí, porque esse efeito às vezes pode dissuadir mais o paciente do que o cancro de pele que pode estar ali mais longe da sua realidade e que o pode facilmente desmotivar da aplicação do fotoprotetor. Então diga-me uma coisa, o conceito de bronzeado saudável não Não existe. existe, não existe. Há pouco quando a Rita falava daqueles pacientes, de pele muito clara, pessoas, estrangeiras em regra que se expõem e que facilmente ficam vermelhos, aquele vermelho inicial é também uma forma de proteção. Obviamente que mais tarde e mais em peles mais morenas, como é o caso da maioria dos portugueses, mais tarde isso vai refletir-se, obviamente, em dano na nossa pele. Também contribui para desidratação, contribui para o aumento das rugas, contribui para a diminuição dessa função barreira da nossa pele, porque a pele, como dissemos, protege-nos contra poluição, contra desidratação, contra infecções por bactérias, vírus, fungos, etc. Tudo isso fica comprometido numa pele que está com um dano induzido no seu DNA por a exposição solar, que pode ser intensa, intermitente, mas também a exposição solar cumulativa, ao longo dos anos, no inverno, no verão, consecutivamente, também vai induzir esses danos e também vai aumentar o risco de cancro de pele, melanoma e não melanoma. Agora ajude-me aqui em relação às embalagens dos protetores solares. Há muita gente que os guarda de um ano para o outro, porque compram protetores solares e o protetor está a meio. No ano seguinte, é seguro usar aquele protetor solar ou já não tem fator de proteção? Tudo vai depender dos métodos de conservação a que esse produto esteve exposto. Se foi um produto que nós levamos para a praia no ano passado, deixamos ao sol, ou tivemos do carro sujeito ao calor, fechado, com a radiação que ultrapassa, o vidro da janela, um produto que naturalmente terá um cheiro diferente, uma textura alterada, obviamente que não. Portanto, é importante aqui 2 fatores: a validade, obviamente, a validade depois de aberto, que também está sempre contida na cartonagem do produto, e depois as condições de conservação. Se foi um produto que esteve sempre acondicionado em local fresco, protegido do sol, e se está dentro da validade e dentro da validade depois de aberto, não vejo qualquer problema em reutilizar. Se foi um produto acondicionado debaixo do sol, debaixo de um calor intenso, ou que tem realmente alguma alteração na sua textura, no odor, na consistência, tem que ser descartado. E em relação às crianças, devem utilizar um protetor solar específico para crianças ou podem utilizar o protetor solar dos adultos? Isso é um tema interessante.
Até hoje, claro que os conceitos muitas vezes mudam e as ideias também, obviamente, tudo baseado na evidência científica. O que nós sabemos hoje é que as crianças, até aos 2 anos, deveriam utilizar protetor solar mineral. Contudo, hoje em dia também os filtros químicos contidos nos outros protetores solares são mais seguros. Há alguns dados de que as nanopartículas contidas no dióxido de titânio dos protetores minerais poderiam ter algum efeito nefasto quando dispersadas em aerossóis. No entanto, habitualmente esses fotoprotetores não são em aerossol, não são em spray, portanto, aplicados em creme, não há nenhum dado científico da sua, de serem prejudiciais, obviamente, à saúde e são recomendados. O que é importante também consciencializar é que, por exemplo, até aos 6 meses, a melhor proteção solar das crianças é a evicção solar e não a utilização de qualquer proteção. E, portanto, também importante referir que a proteção física, o chapéu, os óculos de sol, a roupa protetora, são os aliados fantásticos contra os danos da radiação ultravioleta, não só a aplicação do protetor, que muitas vezes, como disse, é importante manter a consistência, manter também a quantidade correta, o que há muitos pacientes que vejo na consulta dizem: "Mas eu aplico sempre protetor, como é que eu fiz esta queimadura? Como é que isto me aconteceu?" Às vezes aplicam protetor, mas não aplicam na quantidade correta. Às vezes não reaplicam o protetor, não têm aquele cuidado de depois de irem ao banho, voltarem a aplicar, depois de secarem com a toalha, voltarem a aplicar protetor. E isso, claro, vai de todo reduzir a sua eficácia. E depois temos aqui vários fatores, de proteção solar. Eu pessoalmente habituei-me a usar fator de proteção 50, é aquele que eu uso. Mas quando nós vamos comprar um protetor solar, nós vemos protetor solar fator 15, fator 20, fator 30, fator 50. Estamos protegidos quando estamos a usar um fator 15 ou um fator 20, porque nós hoje em dia sabemos que a camada do ozono está completamente alterada e a forma como a radiação ultravioleta chega até nós também está diferente. E, portanto, de que forma é que estes vários fatores, diferentes níveis de proteção solar, não é? Que as embalagens dispõem e que tem um número lá escrito, são diferentes e nos garantem ou não uma maior proteção da pele. Nunca abaixo de 30. 30 seria o mínimo, protege a cerca de 96, 97% da radiação, ou permite filtrar 96 a 97% da radiação ultravioleta que atinge a nossa pele. Já o fotoprotetor 50 aumenta 2% essa capacidade de filtração da radiação ultravioleta. Portanto, não é a grande diferença, não será nessa percentagem, nessa diferença de percentagem de filtração da radiação ultravioleta, mas sim na quantidade certa. Portanto, eu costumo dizer que prefiro um fotoprotetor 30 bem aplicado, renovado frequentemente, do que um 50 que é aplicado em quantidade, em menor quantidade do que o recomendado e que não é reaplicado ao longo do dia. Existe uma regra muito simples que eu costumo também recomendar aos meus pacientes para a quantidade. Às vezes perguntam: "Mas quanto é que eu devo colocar?" Existe uma regra muito simples que utiliza a palma da nossa mão e os nossos dedos. E, portanto, se aplicarmos uma linha de protetor solar no segundo e terceiro dedo, no indicador e no dedo do meio, estes 2 dedos servem para aplicarmos o protetor solar em quantidade adequada na face e no pescoço. Também teria 2 dedos para cada braço, 4 dedos para cada perna, 4 dedos para a porção anterior do tórax e 4 dedos para as costas. E com 8 dedos temos os nossos temos a quantidade ideal de protetor solar para o nosso corpo quando estamos expostos na praia. E depois há outra questão em relação à praia, que é a questão da água, não é? Muitas vezes as pessoas acabam por ingerir várias bebidas, ingerir refrigerantes e esquecem-se da ingestão de água.
claro, é fundamental. A hidratação é um fator crítico para, a saúde geral, não só a saúde da pele, mas toda a nossa saúde, e esse estilo de vida também, de alimentação adequada, de quantidade de sono também adequada, de alimentação, nutritiva e também ela adequada à nossa às nossas funções vitais, obviamente, são cruciais para a nossa pele ter um estado aí exatamente saudável. Aquilo que falávamos não é o bronzeado, mas será muito mais o nosso estilo de vida, a hidratação. Mas essa hidratação para a pele não chega. É muito importante, mas temos que lhe dar também hidratação tópica, ou seja, hidratação local em creme, porque não vai chegar a água que ingerimos e dizer, mas eu bebo muita água, eu não preciso de hidratar. Não, é evidente que a hidratação é essencial para proteger a tal função barreira da nossa pele que há pouco falávamos, em todas as suas funções e na função de proteção também. Então, o que me está a dizer é que, por exemplo, cada um de nós, adultos e as crianças, cada vez que tomamos banho, por exemplo, Uhum. deveríamos aplicar uma loção hidratante para poder hidratar a nossa pele. Sem dúvida, a hidratação é fundamental na pele e isso vai prevenir pequenas fissuras de pele que vão a nossa pele, como eu dizia no início, é um órgão ativo, é um órgão em constante, evolução e também em renovação constante. E essa renovação da nossa pele leva naturalmente a alguma descamação superficial, ao aparecimento de pequenas fissuras na pele e isso pode, em última análise, levar também até infecções secundárias, à entrada de micro-organismos. Toda a nossa pele também está coberta por micro-organismos que, formam um microbioma da pele. Mas esses micro-organismos às vezes podem se tornar patogénicos, se encontrarem uma porta de entrada, uma fissura na pele, possam agredir a nossa pele. Daí que a hidratação nos ajuda nesse aspecto, ajuda-nos a repor a camada lipídica superficial, camada de ácidos gordos, de gordura da nossa pele, que é tão importante para prevenir essas, pequenas fissuras, pequenos traumatismos, pequenas portas de entrada para complicações. Hoje em dia as pessoas têm acesso à informação das mais variadas formas, seja pela televisão, seja pelas redes sociais. De que forma é que acha que em termos de campanhas que podiam existir até, não sei se na televisão, se junto dos jovens, até porque como disse uma coisa muito curiosa que é, a nossa pele tem memória e portanto, ao longo da nossa vida e desde muito jovens, muitas vezes os jovens vão para a praia e começam a fazer disparates com a pele muito cedo, se calhar este educar para a saúde também no que toca à saúde da pele deveria começar muito mais cedo, não é? Porque se calhar quando nós somos jovens são os pais que nos aplicam o protetor solar, não é? Mas se houver esta consciencialização, se isto for falado na escola, com um caráter pedagógico, provavelmente tem outra, fica lá, não é? Fica de outra forma, as pessoas começam a ganhar esta consciência muito mais cedo e se calhar não se pensa nisto. Eh, eu pelo menos tenho a sensação que se fala muito da pele no verão, por causa da proteção solar e durante o resto do ano acabou. É uma verdade. De facto, o que acontece é que no inverno, também a nossa pele é muito agredida e esse, ressecamento da pele que falávamos, acontece também com frequência no inverno. O vento, o frio ressecam a pele, podem, danificar a nossa pele. O sol de inverno, que também passa, como falamos há pouco, passa as nuvens, a radiação ultravioleta, existe em dias nublados também, e nesses dias não há essa consciencialização e poucas são as crianças que vão para a escola de manhã com proteção solar nas áreas expostas. Eu acho que realmente já começa a haver algumas campanhas, mas como diz a Rita muito bem, são mais focadas no verão. Há campanhas nas praias e há campanhas também, em algumas escolas, mas eu acho que isto devia ser mais, estas coisas são muito esporádicas, devia ser realmente uma situação mais organizada, haver, uma consciencialização
para o tema, informar exatamente desta memória da pele, da importância que nestas idades tratar mal a nossa pele, agredi-la, não a proteger, pode ter nas idades mais avançadas. Porque é difícil incutir nos jovens, obviamente, essa noção, porque as idades mais avançadas estão muito longe e o que interessa é o agora, e o que interessa é estar moreno no verão, porque fico muito mais bonito e toda a gente associa. Há realmente essa ideia cultural de que o bronzeado é saudável e de que o devemos perpetuar e fomentar. Agora, avisando exatamente das consequências que estes escalões que está comprovado cientificamente que estes escalões na idade jovem vão ter um impacto significativo mais tarde, mostrar exatamente as consequências e a nível escolar isto pode ser feito, obviamente, de uma forma mais organizada e não tão casuística, de que esses escaldões em idades jovens vão aumentar exponencialmente o risco de cancro de pele mais tarde e de consequências muito prejudiciais para a nossa saúde global, porque cancro de pele não afeta só a pele, obviamente há o risco de metastização, nomeadamente do melanoma, para outros órgãos e o risco de ser potencialmente letal se não diagnosticado precocemente. E aí entra o papel do dermatologista no diagnóstico precoce. Qualquer esse instinto que a Rita falava há pouco faz muito sentido. Um paciente que, acha que o sinal modificou, este sinal está estranho, é o sinal do patinho feio. Nós associamos muitas vezes aquele que se distingue dos outros, não é parecido com nenhum daqueles que eu tenho. Então devo obviamente nessa fase procurar o dermatologista para, avaliar esse sinal. Às vezes pode não ser nada, mas também pode ser alguma coisa importante. Por outro lado, quando os sinais dão sintomas, muitas vezes as pessoas associam: "Ah, este sinal não nem me dá comichão, não me dá dor, não sangra, está tudo bem". Não, quando eles dão esses sintomas, já pode ser tarde demais. Portanto, nós devemos fazer o diagnóstico mais precoce antes deles serem sintomáticos e muitas vezes o cancro de pele passa anos antes de dar sintomas. Como médica dermatologista, que apelo é que gostava de fazer à população em termos de consciencialização para os cuidados com a pele? É isso mesmo, acho que devemos todos falávamos há pouco de que a nossa pele é o órgão maior do corpo humano. É um órgão muito exposto a todo tipo de agressões do dia a dia e, portanto, aprendermos a olhar para a nossa pele. Como fazemos, os senhores fazem o autoexame da mama, o autoexame da pele é também crucial e deve ser feito mensalmente. Em frente a um espelho, às vezes até com a ajuda de um segundo espelho para observar as costas, às vezes tirando até uma fotografia para ter, quem tem muitos sinais, para ter noção daqueles que, que tem, daqueles que surgiram de novo e procurar ajuda do dermatologista. E aí sim, nesses pacientes com muitos sinais ou com fatores de risco ou com história de cancro de pele na família ou pessoal, deve ser feita a dermatoscopia digital computadorizada que nos permite não só avaliar naquele momento as lesões, os sinais, como também fazer uma monitorização ao longo do tempo. É curioso isso que está a dizer, porque eu se calhar em mim não penso nesse olhar para a minha pele com esse cuidado, mas por exemplo nos meus filhos quando lhe dou banho, e eu acho que isto é uma coisa comum a todas as mães, quando lhes dou banho e quando os estou a secar e quando os estou a ajudar a arranjar, estou sempre a ver se está tudo bem, mas eu acho que isto é muito o nosso instinto maternal e protetor de mãe, eles agora até já nem a partir de uma determinada idade já nem querem que lhe coloquemos creme, mas quando são mais pequeninos, permitem e de facto é uma coisa que sempre fiz nos meus filhos com muito cuidado, foi a observação da pele e muitas vezes acabamos nós adultos por nos esquecermos de o fazer em nós, mas de facto, é muito frequente quando cuidamos de um recém-nascido ou de uma criança que não tem autonomia para o fazer, ser é muito frequente, até por causa da muda da fralda, este cuidado que existe na infância com a pele e que nos vamos esquecendo com o crescimento, com a idade adulta, não é? Mas de facto com as crianças, quando os observamos e cuidamos dele, estamos sempre a olhar para a pele das crianças.
É verdade o que diz. Eu acho que ali a adolescência é sempre a pior altura, porque é aquela, em que há até ali os nossos pais, cuidam de nós, andam atrás de nós para pôr o protetor, andam atrás de nós para pôr o hidratante e hoje em dia, como eu disse, começa a haver, novas formulações que também nos ajudam nessa tarefa. Por exemplo, hidratação em brumas, que é muito mais fácil para apanhar uma criança depois do banho, colocar-lhe uma bruma hidratante, enquanto ela nos está a fugir muitas vezes, são formulações que nos podem ajudar, a contrariar essa recusa das crianças na aplicação do hidratante ou do protetor solar. Claro que a primeira aplicação do protetor solar, aquela antes de sair de casa, deve ser em creme ou em leite, uma formulação que é muito mais absorvida e com uma regularidade de aplicação mais uniforme ao longo do corpo. Já a reaplicação na praia, por exemplo, pode ser, em spray. Agora ali, na adolescência, é aquela altura muito mais difícil, em que eles já não querem, obviamente, que lhes, deem banho, querem fazer, eles a sua higiene, todo o seu autocuidado Fecham a e porta muitas e nós nem vezes conseguimos ver o que é que eles estão a fazer? obviamente, e muitas vezes é aí que é todo este efeito perdido e a partir daí já se perdeu. E portanto, esses cuidados com a pele, devem ser e eu acho que aqui poderá ser realmente existem as campanhas na praia durante o verão, mas são, como eu dizia há pouco, situações mais pontuais. Eu acho que uma campanha organizada e mesmo com essa noção das potenciais consequências, da ausência de cuidado com a pele no futuro que nos podem, trazer. E hoje em dia, hum, sobretudo nas meninas, já começa a haver muito, às vezes em exagero até, estes cuidados de skincare. Toda a gente fala da skincare das adolescentes que utilizam inúmeros produtos, muitas vezes não adequados à sua pele, em quantidades às vezes até exageradas também, e que até podem prejudicar, problemas na sua pele, tendência à acne, por exemplo, que é frequente nos adolescentes, e aí também entra o papel do dermatologista. Acho que aí é importante, que quando há essa, tendência para o excesso de aplicação de produtos, muitas vezes produtos com sabores, com cheiros, que não são de todo adequados, à idade ou ao tipo de pele, desses adolescentes, devem ser orientados por um dermatologista. É mais difícil para o pai, muitas vezes, dizer: "Olha, não apliques isto e não sei o quê, não vais fazer", porque não vão, vai criar-se ali um conflito, não vão ver se calhar a autoridade nos pais para perceberem do tema, vão achar que todos os meninos fazem. Às vezes é importante ter esse aconselhamento médico e perceber que o que estão a fazer pode prejudicar a sua pele também no futuro. E esse aconselhamento é importante e mais uma vez o que eu dizia há pouco do foco no protetor solar. Aqui o protetor solar é sempre o melhor, aliado a todos os níveis e se pudermos focar num protetor solar adequado ao nosso tipo de pele, que já tenha uma função hidratante, tenha muitas vezes a tal função de camuflagem com cor e, obviamente, a função de proteção solar, estamos aqui a reunir um 3 em um ótimo aliado que sozinho já nos vai proteger, hidratar e muitas vezes até camuflar determinadas imperfeições. Há um local que eu tenho visto, abordada a questão da proteção solar, que é nas corridas, quando ou seja, na prática desportiva e cada vez que é organizada uma corrida, uma maratona, uma meia maratona, uns 10 quilómetros, existe sempre uma marca qualquer que está a patrocinar o evento e que passa para, entrega protetor solar na mão a todos os participantes para que coloquem o protetor solar. Ou seja, tenho aqui um bocadinho a noção que quem pratica desporto com regularidade ao ar livre, tem esta consciencialização da colocação da proteção solar, um pouco porque as marcas, como estão próximas dos eventos, ou até no ténis, por exemplo, vê-se, muita gente já com esta preocupação, do desporto ao ar livre, da exigência do protetor solar.
Sim, isso é fundamental. E sobretudo porque no desporto, como falávamos há pouco, também transpiramos, o protetor solar vai saindo, é importante repor, é importante ter noção das áreas expostas. Por exemplo, os surfistas agora no verão estão muito cobertos, têm um fato que os protege quase do pescoço até, aos tornozelos, mas depois há a zona dos pés, há a zona das orelhas, há a zona, da face, pescoço, nuca, dorso das mãos, que muitas vezes é esquecido, e também o couro cabeludo. Não esquecer o couro cabeludo, sobretudo nas pessoas que já têm algum grau de alopécia, de calvície, de perda, rarefação do cabelo. Isso expõe mais o couro cabeludo, que até então esteve mais protegido, e começa a perder essa proteção. Claro que nada substitui o chapéu, mas quando vamos à água, ou os surfistas obviamente não levam chapéu, utilizar protetores solares adaptados para a aplicação no couro cabeludo, em sprays, em, brumas, que possam, ajudar pelo menos nessa fase, sobretudo em quem tem o cabelo mais rarefeito, mais entradas, que fica muito exposto, e acabamos por ver muitas situações, não só de cancro de pele, como também situações de lesões potencialmente precursoras de cancro de pele, as chamadas lesões pré-malignas, observamos com muita frequência no couro cabeludo, sobretudo porque é essa situação. Havia um cabelo que protegia, e aquela pele que estava até então protegida deixa de estar, e não há a noção de que é obrigatório protegê-la. Relativamente à proteção solar, gostava ainda de lhe fazer uma questão: se devemos usar proteção solar diferente, uma adequada para o rosto e outra para o corpo. Isto porque eu própria, da minha primeira gravidez, eu já sou uma pessoa com sardas, que tenho tendência para pigmentar, e notei que na minha primeira gravidez eu não usava um protetor solar específico para o rosto, utilizava o protetor solar do corpo, usava na cara, e fiquei com um melasma terrível que me acompanha até hoje. E muitas vezes como uso maquilhagem no dia a dia, não me incomoda e fica tapado, e portanto gostava que me ajudasse, até porque na gravidez há toda uma alteração hormonal, e quem não conhece verdadeiramente a sua pele, por vezes depara-se depois com estas situações, na gravidez, não é? Porque como nunca estivemos grávidas, não sabemos como é que a pele vai reagir. É, isso é uma questão muito interessante. O que acontece é que o melasma tem vários fatores como potenciadores do seu desenvolvimento, não só a radiação ultravioleta, que será um dos principais, mas sabemos também as alterações hormonais, a genética podem influenciar, até a fricção local pode agravar as manchas de melasma. Depois falávamos da radiação. A radiação ultravioleta, temos 2 tipos principais, a A e a B, e é fundamental que o nosso protetor cubra, seja um protetor de largo espectro, que cubra estes 2, que tenha filtro para estes 2 tipos, de radiação. Quando falamos no 50 mais, no 30 que falávamos há pouco, estamos a falar só de radiação ultravioleta B. Se, o protetor tiver efeito, filtro contra a radiação ultravioleta A, deve dizê-lo na cartonagem, tem que haver esse símbolo, o VA, e um círculo à sua volta. E depois, quando falamos de melasma, falamos ainda de um terceiro tipo de luz, a luz visível, a luz emitida pelos equipamentos eletrónicos, a que todos estamos expostos no dia a dia, e ninguém quase usa protetor solar quando está, frente a esses dispositivos, se estiver num local fechado. E o que sabemos hoje é que esses não está demonstrado que aumentem o risco de cancro de pele, a emissão dessa luz visível, mas, nomeadamente a luz azul, mas pode aumentar, está provado que aumenta o risco de melasma e o seu agravamento. E daí que, os fotoprotetores com cor sejam os ideais no rosto para a proteção do desenvolvimento e do agravamento do melasma, porque esses protetores com cor têm sobretudo óxidos de ferro que conseguem bloquear essa luz visível, a luz emitida pelos dispositivos eletrónicos, além do VA e o UVB, obviamente. Essa luz, sabemos nós, também agrava o melasma, e portanto
No melasma recomendamos, sobretudo, nas outras condições, muitas vezes as pessoas preferem um protetor, as senhoras preferem um protetor com cor e pode ser utilizado, mas no melasma o que se recomenda habitualmente é a utilização de fotoprotetor com cor no rosto e a sua reaplicação, obviamente, e a sua utilização mesmo em zonas fechadas em que estamos expostos, à luz visível, nomeadamente os equipamentos digitais. Muito obrigada, doutora Ana Pedrosa, pela nossa conversa e por nos ajudar a compreender melhor a nossa pele e como devemos cuidar dela no dia a dia. Foi um gosto. Obrigada, Rita.